Livro Chaves Bíblicas para a Cura, de Kenneth E. Hagin. Kenneth Hagin, Chaves Bíblicas para a Cura. Tradução Maria de Lourdes Vaz Espesapria Dias. Editado pela Graça Artes Gráficas e Editora Limitada. Rio de Janeiro, 2019. Sumário. O que impede a cura? A disciplina na igreja. Uma vida saudável com Deus. Capítulo 1. O que impede a cura? O caminho para a cura divina dificilmente é uma via expressa. Na maioria das vezes, o diabo põe obstáculos sutilmente disfarçados e provenientes de várias fontes na trajetória dos cristãos, a fim de impedi-los de ter saúde abençoada por Deus. Algumas barreiras têm as suas bases na tradição, outras na superstição. A interpretação mal feita e o entendimento equivocado das Escrituras também geram alguns impedimentos. Para remover determinados obstáculos que cerceiam os cristãos de receber a cura divina, vamos analisar os mais comuns. Obstáculo número 1. A doença vem de Deus. Para algumas pessoas, a passagem de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, é uma confirmação de que Deus é o autor das doenças. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Encontramos dois versos similares no Antigo Testamento. Um no livro de Isaías. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Outro em Miqueias. Porque a moradora de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Miqueias, capítulo 1, versículo 12. Esses versículos, na versão Almeida, revista e corrigida da Bíblia, diferem do real significado do original em hebraico. Sabemos que o mal não é uma criação divina, portanto, não procede do alto. Deus apenas permite o mal, mas não o cria. O mal não pode vir do céu, porque lá não existe maldade. A bondade vem do Pai. Porém, ele dá permissão para que o mal aconteça. Do mesmo modo, ele permite a doença, como resultado da desobediência humana. O verbo conjugado na voz ativa, no original hebraico, foi traduzido no sentido de causa, quando o correto seria no de permissão. Eis aí o ponto-chave das confusões. O brilhante estudioso Dr. Robert Young, autor do livro Young's Analytical Concordance to the Bible, Concordância Analítica da Bíblia, destaca o fato do livro Dicas e Sugestões para a Interpretação Bíblica. Segundo ele, em Êxodo 15, 26, lê-se no original em hebraico: Nenhuma das enfermidades permitirei sobre ti, das que permiti sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. De acordo com alguns, Deus adoeceu Jó, porém, na verdade, ele apenas permitiu que isso acontecesse. O responsável pela enfermidade foi o diabo. Devemos ter Atos 10:38 em mente. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse importante versículo comprova que Jesus cura e Satanás oprime. Em passagem alguma do Novo Testamento, lemos sobre Deus adoecendo alguém. Lembre, quando o Senhor ordenou que Moisés fosse ao Egito e retirasse seus filhos da escravidão, ele enviou seu servo para primeiramente negociar a libertação do povo com Faraó, e não para lançar as pragas sobre os egípcios.
Entretanto, o coração de Faraó endureceu, e Deus retirou a sua mão protetora, permitindo que as pragas varressem as terras do Egito. Quando a última praga, a mensageira do inferno, a morte, foi permitida, ela destruiu os primogênitos de todas as casas egípcias. Somente então Faraó cedeu e deixou os filhos de Israel partirem. De onde procede a morte? Ela vem do alto? Existe algum morto no céu? Evidentemente, a resposta é não. A morte nunca entrou nem entrará no céu. Portanto, ela jamais fará parte da eternidade com Deus. A morte vem do Senhor? Não. O autor da vida não tem parte com ela. Então, de onde a morte procede? Ela vem de Satanás, o dono desse poder. Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A lei do pecado e da morte está na lei do diabo, a do espírito da vida em Cristo Jesus está na lei de Deus. Em Romanos 8:2, lemos: porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos a promessa de que quando Jesus voltar, o último inimigo será pisoteado. O Filho veio para aniquilar o que tinha o império da morte. Satanás ainda não foi destruído, mas passará 1000 anos no abismo após a volta de Cristo. Depois do fim de todas as coisas, ele será jogado no lago de fogo e enxofre. Ver Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A praga mortal somente atingiu os egípcios após Deus ter retirado a mão que os protegia, permitindo a maldição. A permissão divina, entretanto, não deve ser confundida com comissão. Deus permite que as pessoas abram bares e boates ou roubem e matem, mas não comissiona tais atos. Há uma grande diferença entre permissão e comissionamento. No dia do Pentecostes, Pedro declarou que Cristo foi crucificado pelas mãos de homens injustos. A este que vos foi entregue, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos, capítulo 2, versículo 23. Esse foi o trabalho do diabo, executado por seus próprios filhos. Conforme lemos em João 8,44, Jesus afirmou: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Os fariseus incitaram os altos sacerdotes. Essa obra foi do inimigo e de seus servos, e não de Deus, embora ele a tenha permitido. O fato do Altíssimo permitir a iniquidade não significa que as pessoas devam cometer atos pecaminosos, tampouco se voltar contra o Filho. Atualmente, a rejeição de muitos tem crucificado Cristo de novo. O Pai não comissiona a atitude desses indivíduos, apenas permite que façam a própria escolha, pois eles são livres para aceitá-lo ou rejeitá-lo. Obstáculo número 2. Talvez minha cura não seja da vontade de Deus. Algumas pessoas oram pela cura, acrescentando à sua prece a expressão se for da tua vontade. Essa afirmação, porém, é desnecessária. Deus já nos disse muitas vezes, por meio da sua palavra, que é da vontade dele nos curar. O pecador não precisa dizer, Senhor, se for da tua vontade, salva-me. Essa oração seria absurda, porque a palavra declara que ele não deseja que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte C. As Escrituras Sagradas também afirmam: quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17c. Portanto, o pecador não precisa dizer, se for da tua vontade. Do mesmo modo, é estranho que um servo de Deus diga, Senhor, cura-me se for da tua vontade. A palavra afirma que Jesus pagou o preço pela nossa cura. Por exemplo, em Mateus 8,17, lemos,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Alegrei-me quando li e compreendi o significado desse versículo, pois fui capaz de valorizar o termo nossas. Ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e me incluo nessa palavra. Ele tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Isso é uma verdade para a minha vida. Não tenho mais de carregar as enfermidades, pois ele as suportou pela minha liberdade. Quando compreendi isso, decidi que não seria necessário que nem o Senhor nem eu carregássemos minhas doenças. Jesus as levou para que eu fosse livre. Portanto, por que deveria dizer em minha oração, se for da tua vontade? A Bíblia afirma que essa é a vontade de Deus. Quem não acredita em cura divina está afastado das Escrituras Sagradas. Vez ou outra, uma brava alma surge com algum ensinamento que julga ser a resposta definitiva à palavra de Deus. De acordo com algumas interpretações sobre essa passagem, embora Cristo tenha tomado as enfermidades das pessoas daquele tempo, isso não se aplica aos dias de hoje. Contudo, é importante lembrar que o Evangelho de Mateus foi escrito depois da morte de Jesus. Se a cura fosse somente para quem viveu na época do Filho encarnado na terra, o evangelista deveria ter escrito: ele tomou sobre si as enfermidades deles e levou as doenças deles. Porém, não foi isso que ele escreveu. O Espírito Santo o orientou a relatar: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Segundo outra teoria, o versículo se refere ao futuro, e não ao passado, e será concretizado durante o milênio. Isso não pode ser verdade, porque a maldição será retirada no período em que Jesus Cristo reinar sobre a terra. Logo não haverá necessidade de cura. Paulo disse que seremos todos transformados rapidamente, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15:52. No milênio, nosso corpo não será assolado por doenças, portanto, não necessitaremos de cura. A promessa da cura divina nos concerne para este tempo, pois estamos sujeitos a enfermidades nesta vida e não na próxima. Hoje, temos a promessa de que Jesus tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Portanto, não precisamos dizer, se for da tua vontade. A palavra nos mostra com clareza qual é a vontade de Deus. Sem considerar todo o versículo, surgiria a seguinte dúvida: Cristo não nos ensinou a orar: Pai, que seja feita a tua vontade? Usar um fragmento da Escritura é usar uma meia-verdade. Como diz o ditado, cuidado com as meias-verdades, você pode escolher a metade falsa. Cristo nos ensinou a orar: que seja feito na terra assim como no céu. Dessa maneira, ele nos instruiu a pedir que a vontade de Deus se cumpra aqui, tal como é feita na eternidade, onde não existe enfermidade. Se é desejo do Pai que não haja doenças no céu, logo ele não deseja que elas existam na terra. Se a vontade dele for de fato cumprida na terra, assim como no céu, não haverá doenças em nosso meio. Certa vez, um homem me disse que o Senhor não queria curá-lo de uma enfermidade em seu corpo. Ele me contou que certa manhã acordou com o quarto iluminado e viu uma pessoa vestida com um longo manto branco. Embora não enxergasse o rosto do visitante, pensou que fosse Jesus. Aquele mensageiro lhe disse: não é minha vontade que você seja curado, e desapareceu. Após esse episódio, ele simplesmente aceitou que Deus não desejava sua cura. Eu lhe perguntei: qual seria sua atitude se algum ente querido lhe dissesse que Deus não desejava a salvação dele? Você mostraria a Bíblia, provando que o Senhor não quer a perdição de pessoa alguma, e sim o arrependimento de todas. Em seguida, explicaria que seu ente querido havia feito um mau julgamento, pois, na verdade, ele teria visto um mensageiro de Satanás, e não Jesus. O pai não invalidaria o sacrifício de seu filho,
nem a sua palavra. Certamente, o Senhor deseja tanto a cura divina quanto a salvação dos perdidos. Tal certeza é fundamentada no nosso conhecimento da palavra, pois ela reflete a vontade de Deus. A mesma Bíblia que nos deu João 3,16 também diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. As Escrituras Sagradas ainda revelam: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, doenças em hebraico, levou sobre si. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. A palavra também declara: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Em Atos 9, 34, lemos: e disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. A palavra grega traduzida neste versículo como a expressão te dá saúde, aparece em 1 Pedro 2,24 como fomos sarados. Pedro mandou que Enéias se levantasse porque Cristo o tornara saudável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ver Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ara. Ele não muda. Assim como curou Enéias, o Senhor também pode e vai dar saúde aos que creem. Obstáculo número 3. Ezequias usou um emplasto. Leiamos a história narrada pelo profeta Isaías. Isaías 38, de 1 a 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Nos versos 20 e 21 desse mesmo capítulo, lemos: o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponha como emplasto sobre a chaga, e sarará. Há quem se pergunte por que Isaías mandou Ezequias colocar um emplasto de figos em seu pescoço. De acordo com um exímio estudioso da Bíblia, médico, ministro e estudante de hebraico, o termo original significa que o rei tinha um grave carbúnculo no pescoço. Deus já havia declarado que Ezequias não morreria e lhe acrescentaria 15 anos de vida. O emplasto de figos não foi uma ajuda medicamentosa, tampouco tinha poderes curativos, descartando assim o seu uso para fins medicinais. Ao longo dos anos, muitas pessoas têm usado diferentes emplastos contra infecções, acreditando que a cura do rei se deu devido a isso. Contudo, estou convencido de que, por intermédio do profeta Isaías, Deus orientou o soberano a deixar a pasta de figos na fervura como um ato de obediência e fé. Da mesma maneira, ele disse a Naamã, o leproso,
que mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes a fim de receber a cura. Banhar-se no lamacento Jordão não teve valor decisivo para a cura de Naamã, tal como o emplasto de figos não sarou Ezequias. Obedecer a Deus e crer nele foi um teste pelo qual ambos teriam de passar para alcançar a cura. O Espírito, por vezes, leva-me a pedir ao enfermo que faça determinada coisa pela fé. Certa vez, enquanto estive pregando em Oklahoma, o Senhor me orientou a pedir às pessoas com deficiência física que corressem. Ele não me disse para orar por aqueles indivíduos ou impor as mãos sobre eles. O primeiro homem que foi até a plataforma não conseguia erguer os pés no chão. Ele se aproximou, se arrastando, e ajoelhou-se à minha frente. Perguntei-lhe se poderia correr, e ele respondeu assustado: "Não, mal posso andar, muito menos correr." Então, confidenciei a revelação da sua cura feita a mim pelo Senhor, caso ele corresse. Aquele irmão andou de um lado ao outro o mais rápido que lhe era possível, porém ainda se arrastava e não estava nem um pouco melhor. Pedi que ele corresse junto comigo, subindo por um corredor e descendo pelo outro. Quando voltamos, ele estava curado, andando normalmente. Deus lhe pediu que executasse um ato de fidelidade e obediência aparentemente impossível e honrou a fé simples daquele homem. Em um pedido específico, o Espírito Santo espera que liberemos a fé e lhe obedeçamos. Isso não significa que todos devam correr para ser curados, mas sim que a cura é alcançada por meio da obediência a Deus. Obstáculo 4. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Na carta de 2 Timóteo 4, capítulo 20, Paulo diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Por essa razão, alguns argumentam que a cura nem sempre é a vontade de Deus. Em quase todas as reuniões que oro pelos enfermos, alguns são sarados e outros continuam doentes, pois não receberam a cura pela fé. Isso também acontece em relação à salvação, uma vez que algumas pessoas não a alcançam porque não respondem à oferta de Deus em favor de sua vida. Em contrapartida, também já testemunhei outras sendo salvas. O apóstolo Paulo não tinha o poder de curar. A cura é, em primeiro lugar, uma questão de fé por parte de quem a recebe. Não importa quanta fé o pregador tenha, os efeitos da dúvida a anulam. O Antigo Testamento questiona: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Na Nova Aliança, Jesus ratifica: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. O oposto desse versículo seria que, se os dois não concordarem, nada poderá ser feito. Portanto, a fé de Trófimo ajudou em sua cura. Em seus escritos, Paulo diferenciava milagre, cujo efeito é instantâneo, de cura, a qual é gradual, embora também seja proveniente de Deus. De acordo com a narrativa bíblica, Jesus orou pelo filho do nobre e o menino começou a melhorar a partir daquela hora. Trófimo ainda estava doente quando Paulo partiu, mas talvez o processo de cura já tivesse começado. Em 1953, um jovem de 21 anos foi levado a um dos meus cultos em Dallas, no Texas. Os médicos não encontravam motivos para sua paralisia. Até onde sabiam, ele era normal. Impus as mãos para orar pelo rapaz, e o Senhor me mostrou que um espírito maligno oprimia aquele corpo. Esse era o motivo dos médicos não poderem ajudá-lo. Repreendi o espírito e disse ao jovem que podia andar, pois o demônio opressor já havia saído. Eu sabia que o moço não andaria logo. A cura aconteceria de maneira gradual. 1 ano e meio depois, retornei a Dallas e soube que aquele jovem andava sozinho para todo lugar, sem precisar de ajuda. Quase sempre, curas graduais são mais eficazes do que as instantâneas.
Algumas pessoas que recebem a cura de imediato se esquecem de Deus. Por outro lado, quem melhora aos poucos tem a fé fortalecida, à medida que continua crendo na palavra. Obstáculo 5. Paulo tinha um espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 10. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. De acordo com um pensamento muito difundido, Deus se recusou a curar uma doença de Paulo. Esse ensinamento tem alimentado a crença na probabilidade do Senhor desejar que seus santos adoeçam, a fim de mantê-los em cativeiro quando deveriam ser livres. Alguns acreditam que Paulo sofria uma enfermidade nos olhos, a ponto de quase levá-lo à cegueira. O Novo Testamento relata a aparição de Jesus a Ananias, orientando-o a impor as mãos sobre Saulo para que ele recuperasse a visão. Ver Atos, capítulo 9, versículo de 12 a 17. Portanto, nesses versículos, lemos sobre Deus tê-lo curado. Concluir que o apóstolo tinha um problema de visão por causa da sua breve cegueira seria depreciar a palavra. Quando Paulo estava na ilha de Mileto, a caminho de Roma, orou pelo povo daquele lugar e falou sobre a obra redentora do Senhor. Se os seus olhos estivessem cheios de pus, como alegam alguns, aquelas pessoas acreditariam no poder curativo divino? A Bíblia ainda atesta que os enfermos foram curados quando o apóstolo impôs as suas mãos sobre eles. Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, porém ele não o enviou. Segundo as Escrituras Sagradas, um mensageiro de Satanás teve permissão para esbofeteá-lo. A narrativa bíblica não alega que o espinho na carne era uma doença. Repare como a expressão espinho na carne é usada em outras passagens bíblicas. Após os filhos de Israel terem entrado em Canaã, Deus mandou que eles destruíssem os habitantes daquela terra, os cananeus. Caso contrário, esse povo daria problemas aos israelitas e seria como um espinho nos olhos e ferrões em suas costas. Não houve referência à doença. Ver Números, capítulo 33, versículo 55. O espinho de Paulo também não era uma doença, mas sim um mensageiro enviado por Satanás para esbofeteá-lo. A todo lugar que o apóstolo ia, o inimigo provocava discórdia contra o servo de Deus. Paulo escreveu sobre as muitas vezes em que foi açoitado, apedrejado e deixado para morrer, sobre ter sido preso e enfrentado leões. Vê 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mesmo assim, em nenhum dos seus relatos de perseguições e tribulações, ele relata enfermidades. Em lugar algum das Escrituras encontramos o apóstolo incapacitado de exercer seu ministério por motivo de doença. Por qual razão o Senhor permitiu um espinho na carne para esbofetear Paulo? De acordo com a palavra, ele fez isso para impedi-lo de alimentar uma tendência ao orgulho por causa das revelações e das visões que tinha. Portanto, antes de alguém alegar que o apóstolo tinha um espinho na carne, seria bom refletir em quantas revelações e visões ele recebeu. Muitas pessoas que pensam ter um espinho na carne nunca tiveram nenhum tipo de experiência com Deus. No seu desconhecimento e na sua dúvida, elas permitem que Satanás as derrote e as impeçam de receber as bênçãos do Senhor.
Alguns realmente têm um espinho na carne, tal como o de Paulo, porque o diabo está sempre provocando confusão e dificultando o trabalho que fazem para Deus. Porém, ele disse: a minha graça te basta, 2 Coríntios 12, 9, e dá poder para superar os ataques de Satanás. Obstáculo número 6. O meu sofrimento é para a glória de Deus. Quem sustenta essa opinião geralmente se baseia no capítulo 9 do Evangelho de João, quando Jesus vê um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Cristo se aquele homem ou os seus pais pecaram para que ele nascesse cego. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 3. Esse versículo tem sido interpretado como se a cegueira daquele homem fosse para glorificar a Deus. Entretanto, o mestre continuou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 4. As obras do Senhor só foram manifestas naquela vida quando Jesus cumpriu o que lhe fora designado fazer: curar aquele homem da cegueira. E quanto a Lázaro? Segundo a Bíblia, a sua enfermidade era para a glória de Deus. Ao ler o relato em João 11, constatamos a presença de Jesus junto aos discípulos no momento em que lhe foi dada a notícia sobre a doença de Lázaro. Em vez de correr para socorrer o amigo, Jesus retardou o seu retorno de propósito. Ele disse aos discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11, 4. Quando Cristo chegou a Betânia com os discípulos, Lázaro já estava morto por 4 dias. Marta correu ao encontro do mestre, dizendo que, se ele estivesse lá antes, o seu irmão ainda estaria vivo. E Jesus respondeu àquela mulher que ele era a ressurreição e a vida. João capítulo 11, de 24 a 26. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Logo depois, Marta reclamou quando Jesus ordenou que tirassem a pedra do túmulo, pois sabia que após 4 dias o corpo já estaria se decompondo e cheirando mal. Então ele lhe disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Versículo 40. Marta ainda não tinha visto a glória de Deus na morte de seu irmão, pois ela seria manifesta na ressurreição e na cura dele. Não bastava que ele ressuscitasse, mas também que ficasse curado, independentemente da causa de sua morte. Deus é glorificado pela cura e libertação, e não pela doença e pelo sofrimento. Obstáculo número 7. A doença é um castigo de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor corrige o que ama. Hebreus 12, 6. Ela, no entanto, não afirma o Senhor adoece o que ama. Retirar uma pequena parte das Escrituras para tentar provar um ponto é um erro. O texto bíblico não faz alusão alguma a enfermidades. Nem mesmo no original grego o verbo corrigir traz qualquer implicação a doenças. Para o completo entendimento dessa palavra, examinamos os escritos do reconhecido estudioso do grego, Dr. Robert Young, e também de W.E. Vine, autor do Dicionário Expositivo das Palavras do Novo Testamento. Aprendemos nesses estudos que corrigir significa preparar a criança, educar, ensinar. Assim como os bebês precisam ser ensinados e corrigidos para se tornarem crianças e adultos saudáveis, também os bebês na fé necessitam, conforme indica o original grego,
ser disciplinados e preparados para se tornarem cristãos espiritualmente maduros. Alguns problemas atuais resultam da falta de disciplina e ensino religioso em casa, onde as crianças devem ser disciplinadas, corrigidas e ensinadas em amor. O texto de Mateus 7, 9 e 11 diz: Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Deus nos ensina e disciplina com sua mão amorosa. O Senhor corrige o que ama. Hebreus 12, 6. Capítulo 2. A disciplina na igreja. Deus anseia que sejamos curados, portanto, a cura divina pertence aos cristãos. Contudo, o Senhor permite ao diabo colocar enfermidades em quem insiste em permanecer na desobediência. Não podemos falar a respeito da cura divina ignorando as Escrituras, pois elas também fazem referências a doenças. Se fizermos uso da autoridade do Novo Testamento, deveríamos entregar os desobedientes a Satanás para a destruição da carne. Em 1 Coríntios 5:1 lemos: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Nessa passagem, Paulo fala sobre os cristãos da igreja e não a respeito dos pagãos de fora dela. Ele se refere especificamente aos membros da igreja em Corinto, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, e cuja vida operava de acordo com os dons espirituais. Mesmo assim, havia entre os coríntios um homem que coabitava com a sua madrasta. Ele tomou a mulher do próprio pai e estava vivendo com ela. Paulo continuou: Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 2, 5. Eventualmente, muitas pessoas dizem: deixem os desobedientes de lado, Deus cuidará deles. A Bíblia, entretanto, atribui à igreja a função de entregar os desobedientes ao diabo. O Senhor não destrói a carne. Ele permite isso, mas não o faz. Ele nunca adoeceu pessoa alguma, nem mesmo o homem que vivia em pecado com a madrasta, o qual tinha certa proteção porque estava na igreja. No final desse capítulo, lemos: Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Versículo 12 e 13. Os que estão de fora são as pessoas que estão no mundo e são julgadas por Deus. Contudo, ele não julga quem faz parte da igreja. Essa função cabe a nós. O corpo de Cristo foi instruído a repudiar aqueles que permanecem em pecado e a entregá-los a Satanás para a destruição da carne. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Segundo a Bíblia, no tocante a doenças e enfermidades, quem destrói a carne é Satanás. Está escrito: Qual o propósito de entregar alguém para que inimigo destrua a sua carne? Paulo ensina: para que o espírito seja salvo. Versículo 5. Ao se encontrar em uma situação difícil, a pessoa que conhece o Pai clama. Entretanto, quando tudo está bem, ela segue sobrevivendo com os seus pecados
insistindo no mesmo modo de vida. A passagem descrita em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 29, costuma ser relacionada ao sacramento da comunhão ou à ceia do Senhor. Estudando a passagem mais detalhadamente, encontramos algumas verdades importantes sobre a cura divina. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O termo original para a palavra condenação recebeu uma tradução precisa nessa passagem. O cristão que come e bebe indignamente será condenado, pois ele bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Versículo 29 e 30. Deduz-se que entre os coríntios não deveria haver pessoas enfermas, mas sim saudáveis e fortes. Muitas daquelas que tiveram uma morte prematura poderiam ter vivido mais se tivessem discernido o corpo do Senhor corretamente. Alguns cristãos de Corinto participavam da ceia indignamente. Eles procederam erradamente, indo a alguns encontros e se embebedando com vinho. Agindo assim, não discerniram de modo correto o corpo do Senhor. Seguindo a leitura, Paulo diz: Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quando às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Versículo 33, 34. O nosso comportamento e a nossa atitude devem ser adequados durante a ceia. Caso contrário, trazemos condenação para a nossa vida. Ao declarar que alguns adoeceram e outros morreram prematuramente porque não discerniram corretamente o corpo do Senhor, Paulo aponta duas implicações. Primeiro, aquelas pessoas não discerniram que o pedaço de pão da comunhão simbolizava o corpo do Senhor partido entre todos, acreditando tratar-se apenas de um alimento. Os coríntios, ao tomar o pão, deveriam acreditar que estavam se apropriando do Cristo. Vês, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Eles não entenderam isso. Por esse motivo, continuaram fracos e doentes. Segundo, há uma implicação espiritual. É preciso compreender que, espiritualmente, o corpo do Senhor é um. Assim, todo cristão nascido de novo, seja membro ou não de uma congregação, pertence ao corpo de Cristo. Por essa razão, devemos andar juntos em amor, evitando trazer condenação sobre nós mesmos. Algumas igrejas convivem com muitas enfermidades em seu meio, porque as pessoas não caminham em amor. Quando o pregador de uma congregação combate outra, ele está expondo a sua própria igreja à condenação. No verão de 1953, ministrei em uma tenda em outro estado,
e um pastor conhecido e muito estimado por mim estava construindo um centro de avivamento próximo àquele local. Certo dia, ao vê-lo, aproximei-me para visitá-lo. Depois de conversarmos durante algum tempo, entramos em nossos carros para ir embora. Quando eu estava dando partida no motor, o Senhor me disse para retornar e falar àquele homem que, se ele deixasse de examinar 3 aspectos em sua vida, viveria pouco tempo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus me disse que aquele pastor deveria julgar a si mesmo primeiro com relação ao amor, em seguida ao dinheiro, por fim, à alimentação. 3 anos depois, em uma convenção, todos os pastores foram convidados a se reunir no púlpito para orar pela cura daquele homem, pois ele estava morrendo. Conforme eu andava pelo corredor, o Senhor me disse para não subir na plataforma, pois ele de fato morreria. Questionei, por quê? Se ele morrer, o ministério de cura será abalado. Ele é um evangelista. Deus me respondeu que aquele pregador nunca se examinou nem andava em amor com os outros membros do ministério. Por essa razão, ele o havia entregado a Satanás, para que sua carne fosse destruída. Voltei ao meu lugar e contei para minha esposa e os pastores próximos o que o Senhor havia me falado. A perfeita vontade divina era a morte daquele pregador? Deus quis que os coríntios ficassem fracos e doentes? Não. A sua vontade era que eles examinassem a si mesmos. Em 1954, fomos chamados para orar pelo pai de um pastor, um homem de 67 anos com muitas debilidades físicas. Quando o visitei, ele não pediu que orasse pela sua cura, e sim apenas por ele. Eu coloquei as mãos sobre ele e tentei orar pela sua cura, todavia não consegui. Apenas fui capaz de orar pela bênção e invocar a presença de Deus, que foi real para todos naquele lugar. Ele havia declarado ao filho que não desejava ser internado, pois sabia que ia morrer. Ainda assim, o médico o examinou e recomendou que o levasse para o hospital, onde passou por uma cirurgia. Após a remoção de 7 tumores malignos, o pai do pastor foi mandado para casa sem esperança de recuperação. Quando o visitei novamente, segurei a mão daquele homem acamado e comecei a orar. Mais uma vez tentei interceder por sua cura, mas foi em vão. Então perguntei o motivo daquilo a Deus. O Senhor me respondeu que há 35 anos aguardava o autoexame e a confissão de pecados daquele homem. Embora ele tivesse sido salvo aos 32 anos, nunca passava mais de 2 semanas vivendo em retidão, nem examinava a si mesmo. Deus o entregou a Satanás para a destruição da carne e mandou que eu impusesse as mãos sobre ele para que fosse cheio do Espírito e seus últimos dias fossem melhores do que os primeiros. Eu abri os olhos e disse ao homem o que ia fazer. Imediatamente após impor as mãos sobre sua cabeça, ele começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe dava voz. Eu o deixei sentado na cama, cantando em outras línguas e com um brilho radiante no rosto. Quando entrei no carro e dei partida, comecei a cantar. Graça de Deus, infinito amor, graça maior que todo o meu mal. Naquele dia vi a manifestação da graça divina. Mesmo depois de eu ter saído de sua casa, aquele homem passou 3 dias cantando sentado na cama. Pouco tempo depois desse episódio, ele faleceu. Tudo teria sido muito melhor se ele tivesse se dedicado ao Senhor 35 anos antes. Falhar com o Pai algumas vezes não significa que haverá punição divina. Porém, se alguém persistir no erro por muito tempo, em algum momento será julgado. Eu passei por uma experiência semelhante com o cunhado de um pastor.
Ele padecia de câncer nos 2 pulmões aos 42 anos. Quando tentei orar por ele, senti Deus retirar minha mão. Então perguntei-lhe por que eu estava com dificuldade de interceder por aquela vida. E ele me respondeu que há 30 anos esperava aquele homem fazer um exame de si mesmo. Embora ele tivesse recebido a salvação aos 12 anos, não havia abandonado o pecado. O Senhor me disse que o julgou e o entregou a Satanás para a destruição da carne. Desse modo, seu espírito estaria livre. Em tempos de aflição, quem é salvo clama e se volta para o Pai. Com certeza, medidas drásticas estão longe de representar o melhor ou a vontade divina. Deus ansiava que aqueles homens se examinassem e ficassem bem. De igual modo, ele desejou que os coríntios julgassem a si mesmos, e não que continuassem doentes ou tivessem uma morte prematura. Ele nos passou essa mensagem por intermédio de Paulo. A Bíblia declara que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Vê Romanos 3:23. Contudo, podemos entrar na presença do Pai, dizer a Ele que estamos disponíveis e prestar-lhe obediência. O nosso coração conhece os nossos erros, por isso, se Ele não nos condena, evitemos que mais alguém o faça. Nós podemos nos achegar a Deus com confiança e Ele virá ao nosso encontro. Capítulo 3. Uma vida saudável com Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixeis apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, do 20 ao 22. As maiores buscas da humanidade são por vida e saúde. Nas Escrituras Sagradas, Deus nos dá a receita de ambas. Ele afirma que somente a sua palavra vivifica, por isso ela nos foi escrita para revelar o Verbo da vida, Jesus Cristo. Jesus é o Verbo vivo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, do 1 ao 3. O apóstolo João completa no verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é a palavra de Deus. No texto de João 10:10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Filho veio ao mundo para que tivéssemos vida. A missão de Cristo na terra não era orientar a subida ao reino da glória por meio de uma escada divina, nem dar aos homens um novo código de conduta. Jesus não foi enviado ao mundo para ensinar o homem a se tornar divino, mas sim para dar-lhe vida com abundância. Atenta para as minhas palavras, alerta o texto de Provérbios que abre este capítulo. Não se trata apenas de escutar ou observar o que o mestre diz, mas também de tê-lo revelado pela palavra escrita, lendo especialmente as epístolas. Os 4 evangelhos isolados não levam êxito a cristão algum. Eles contam a história da vida de Jesus, seu trabalho, seus provérbios e suas obras, e a sua morte. Porém, a razão de seu sacrifício apenas será conhecida se formos além. Mesmo depois de Cristo ter sido crucificado e ressuscitado, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos capítulo 1:6. Eles ainda ansiavam por um reino terreno e pela possibilidade de o Mestre restaurar o reino de Israel. Somente nas epístolas lemos o que a palavra viva, Cristo, fez por nós. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Na carta aos Gálatas, lemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Somente na epístola de Paulo aos Romanos, lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. No Antigo Testamento, o autor de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, disse: atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Se você deseja viver em plenitude, antes de tudo, dê a devida atenção à palavra. Esvazie sua mente, aceitando e fazendo o que dizem as Escrituras. Deus nos disse: às minhas razões inclina o teu ouvido. Provérbios 4:20. Devemos abrir o ouvido para o que ele diz e fechá-lo para todo o resto. Temos de escutar o que o Senhor tem a dizer. Se crermos na palavra e a aceitarmos, ela será eficaz em nossa vida. Enquanto orava ao Pai, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. João 17:17. O Mestre também declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Pessoa alguma conhecerá a vida, a liberdade e a verdade se não conhecer a palavra. Isso tem uma dupla aplicação, pois Jesus é a palavra de Deus e assim ele é chamado. Embora aceitar Jesus como Salvador seja o primeiro passo para conhecê-lo, relacionar-se com o Verbo da vida, o Cristo em sua plenitude, somente é possível para quem aprende a palavra escrita. Muitas pessoas tentam compreender o Altíssimo pelos sentimentos. Smith Wigglesworth declarou: eu não posso entender Deus e Jesus Cristo levando em conta o que sinto, mas sim por meio da palavra, crendo em tudo o que ela diz sobre ambos. Familiarize-se com o Pai e seu Filho pela leitura da Bíblia. Voltando a Provérbios 4, o texto continua: não as deixeis, as minhas palavras, apartar-se dos teus olhos. Versículo 21. Para manter nosso foco em Jesus, podemos usar tanto os olhos quanto os ouvidos. Ele é o Verbo. Continue a se alimentar da palavra escrita e Cristo, o Verbo vivo, cada vez mais se tornará real em sua vida. Quando se trata de cura, o nosso olhar deve permanecer fixo no Filho. Desse modo, o Espírito Santo nos orientará e guiará de acordo com as Escrituras Sagradas. Há alguns anos, certa noite, quando me preparava para dormir, fiquei preocupado com alguns sintomas físicos que estavam me incomodando. Ajoelhei-me aos pés da cama e clamei pelas promessas de cura divina. Após ter me deitado, os sintomas pioraram. Louvei a Deus pela cura até adormecer. Quase que imediatamente, porém, fui acordado pelos mesmos sintomas. Por fim eu disse: Senhor, não sei por quanto tempo vou aguentar isso. Continuei louvando e logo adormeci. Contudo, fui acordado mais uma vez. Então, em meu espírito, ouvi: não atente. De imediato, associei essa frase à passagem que fala de Abraão, no capítulo 4 de Romanos. Fiquei contente, pois conhecia a palavra sobre Abraão. Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 19 e 21. Eu conhecia a promessa do Altíssimo a Abraão a respeito do nascimento de Isaque. Ele não disse que ia fazer,
mas sim que tinha feito de Abraão o pai de muitas nações. Ele enxerga o futuro melhor do que vemos o passado e fala como se determinada coisa já tivesse sido feita, pois a enxerga como concretizada. Fisicamente, Abraão sabia que ser pai era impossível na sua idade, cerca de 100 anos. Mesmo assim, ele não atentou para o seu próprio corpo. A minha luta era para me apossar da cura física, enquanto os sintomas persistiam. Porém, não atentei para o meu corpo, e sim me alegrei na promessa de Deus. Os sintomas e a dor continuaram até eu admitir: Pai, não estou atentando para o meu corpo. Estou louvando e me esforçando para não pensar nele tanto quanto posso, mas está um pouco difícil, porque não estou melhorando. O Espírito Santo me falou: considere-o. Mais uma vez reconheci a palavra. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3, 1. As Escrituras, em um primeiro momento, disseram: não atente. De fato, embora eu não estivesse atentando para o corpo, também não estava considerando Jesus. Muitas pessoas acham que se fecharem os olhos o problema desaparecerá. Porém, a Bíblia tanto nos ensina a não nos importar com as adversidades, quanto nos exorta a considerar Jesus Cristo. Eu comecei a considerar Jesus e a palavra que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 17. Considerei também Isaías 53, 4, quando me deparei com a tradução literal do hebraico feita pelo Dr. Isaac Lizer. Ele mesmo suportou as nossas doenças e carregou as nossas dores, enquanto nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu voltei no tempo e vi Deus colocando minhas doenças e dores sobre Jesus. Logo caí em um sono profundo. Descansei bem e na manhã seguinte todos os sintomas haviam desaparecido. O interesse de Deus pela nossa vida espiritual e saúde física é do conhecimento de muitos. Alegra-me bastante o seguinte texto bíblico: porque, as minhas palavras, são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 22. O Senhor se interessa tanto pela nossa saúde física quanto pela espiritual. Os homens continuam em busca de soluções para melhorar a saúde. Anualmente são gastas quantias milionárias em remédios e muitos cientistas passam a vida inteira pesquisando a cura para doenças que continuam fazendo suas vítimas. Contudo, como revelação da sua vontade, o Pai enviou seu Filho ao mundo e o chamou de Palavra. Para o escritor de Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, 1. Jesus é Deus falando conosco. Se você quer ouvir o Pai, ouça o seu Filho. Certa vez, Cristo se aproximou de um leproso solitário que gritava: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus 8, 2. Ele lhe disse: quero. Essa foi uma palavra eterna, dita pelo próprio Deus. Ele disse: quero ser limpo. Versículo 3. O homem ficou curado. Esse é o meu Jesus. Infelizmente, muitas pessoas não têm sido ensinadas sobre a possibilidade da cura pela palavra por intermédio de Jesus Cristo. Aos 16 anos, eu estava no leito de enfermidade, sentenciado à morte pelos melhores médicos do país, sem saber o motivo da minha condição. Porém, algo em meu interior me mandava procurar a resposta nas Escrituras Sagradas. Por essa razão, eu não largava esse livro, lendo-o durante o dia até adormecer à noite. A palavra é verdade e vida. Além de dizer que as suas palavras são vida para quem as encontram,
O Altíssimo também afirmou que elas são saúde para o corpo. A minha mente não compreendia, mas o meu coração acreditava, e graças a Deus o meu corpo se tornou saudável. Eu fui curado e assim permaneço até hoje. Quando seguimos o Espírito Santo, ele nos conduz de acordo com as Escrituras. Como a palavra é ungida e guiada pelo Espírito, ficamos alinhados com ela, pois ambos estão em concordância. Filho meu, as minhas razões inclinam o teu ouvido, guarda-as no meio do teu coração. Provérbios 4, 20 e 21. Em meu íntimo, eu sabia que estava curado antes mesmo do meu corpo reagir. Se uma pessoa conhece a Bíblia, no fundo ela tem ciência da sua salvação, mesmo sem qualquer sinal dela. Isso ocorre porque esse indivíduo aceitou a mensagem recebida da parte de Deus. Eis o que concretiza a evidência da salvação: crer na palavra de coração. Muitos, como diz o ditado, colocam o carro diante dos bois, desejando sentir algo. Antes de refletir se são salvos, querem algum tipo de sinal. A salvação, porém, começa no âmago do ser. Guardas no meio do teu coração. Versículo 21b. A palavra faz florescer a vida de quem crê nela e a aguarda. Quando o indivíduo se alimenta das Escrituras, elas satisfazem em sua essência a vida ou a natureza divina presente nele, para que ele possa desfrutar e andar na luz. O mesmo argumento vale para a cura física. Eu sabia, em meu íntimo, que estava curado e louvei o Senhor por isso. O meu batimento cardíaco ainda estava irregular e o meu corpo parcialmente paralisado, mas guardei a palavra bem no fundo de meu coração. A mudança começa em nosso interior. Sobre a salvação, diz a Bíblia: se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9, 10. A vida que Deus promete começa no coração. É um erro esperar o corpo ficar curado. A cura começa em nosso íntimo. O Senhor sara o nosso espírito e nos contata por meio dele, pois ele é espírito. De igual modo, somente nosso interior é capaz de nos conectar ao Pai. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 63. Nós podemos fazer contato com Deus por meio de sua palavra, pois o Altíssimo é a palavra, mensagem soprada, inspirada e habitada por Deus. O Senhor declarou: guarde-as, as revelações divinamente inspiradas no seu coração. Que benefício trazem essas mensagens? Elas são vida para os que as encontram e saúde para o seu corpo. Um irmão me perguntou se algum dia eu me sentira mal e respondi que raramente. Ele então quis saber o que eu fazia e respondi: sempre me debruço sobre a Bíblia e leio. Elas, as palavras de Deus, são vida e saúde. Conforme afirma o Salmo 107, a palavra cura. Enviou a sua palavra e os sarou. Versículo 20. No Antigo Testamento, os profetas transmitiam a palavra. No Novo, quem a transmite é o Verbo vivo, Jesus Cristo. Eu tenho a palavra viva dentro de mim. Como disse Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. Quanto mais me alimento da palavra, mais o Verbo vivo é legitimado em minha vida e aprendo a me apropriar do que ele é em mim. Jesus está sempre em meu interior. Aquele que cura habita em você. Considere Jesus, ele está em você. Creia nisso, acredite que ele trabalha no íntimo do seu ser. A oração do pecador que deseja receber Jesus como seu Salvador. Querido Pai Celestial,
Venho ao Senhor em nome de Jesus. Sei que não me lançarás fora, porque está escrito na tua palavra. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37b. Tu me aceitaste e sou grato por isso. A Bíblia declara: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Sou salvo porque clamo em teu nome. Ela também diz que, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:9-10. Eu creio de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acredito que Jesus ressuscitou para a minha justificação e o confesso como meu Senhor. Assim como dizem as Escrituras, visto que com o coração se crê para a justiça, creio com o meu coração que sou justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Eu sou salvo. Obrigado, Pai. Assinado e a data.